Olá, mais uma vez agradeço a sua atenção para o vídeo que começo agora com o tema Refletindo sobre a ingratidão. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. E agradeço imensamente a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Ingratidão. É comum se ouvir falar de ingratidão. Amigos que, depois de terem privado da maior intimidade, se voltam violentos, desejando destruir. Basta uma pequena contrariedade, uma questão política, principalmente uma questão política, um diverso ponto de vista religioso, ou mesmo na área de futebol. Eis aí formada a queixa, o distanciamento. Esquece-se de todos os benefícios recebidos anteriormente, dos abraços, das promessas, das alegrias repartidas e vividas em conjunto. Esse tipo de comportamento demonstra como muitos seres humanos ainda, embora se digam humanos, muito necessitam crescer para se considerarem como verdadeiros participantes da humanidade. Trouxe aqui nesse pequeno vídeo duas pequeninas historinhas para que sirvam de reflexão para o tema ingratidão. Recordamos de uma antiga lenda que fala de um homem condenado à morte e que ia ser apedrejado. Os carrascos lhe jogavam grandes pedras. O réu suportava o terrível castigo em silêncio, nenhum grito, nenhuma reclamação. Na sua condição, compreendia que a desgraça havia caído sobre ele e que os seus gritos de nada lhe serviriam. Passou por ali um homem que havia sido seu amigo. Este pegou uma pedra bem pequenininha e atirou na direção do condenado, somente para demonstrar que estava de acordo com a sua condenação. O pobre condenado, nesse momento, atingido pela diminuta pedra, deu um grito estridente que chamou a atenção de todos. O rei, que a tudo assistia, ordenou que um dos seus lacaios perguntasse ao réu por que ele tinha gritado tanto com aquela pequenina pedra e não tinha gritado nada quando foi atingido por pedras muito grandes e não se perturbava com elas. O condenado respondeu: as pedras grandes foram tiradas por homens que não me conhecem, por isso me calei. Mas a pequenina pedra foi jogada por um homem que foi meu amigo de longa data. Fizemos muitas coisas juntas. Crescemos, evoluímos, tínhamos uma grande amizade. Por isso é que gritei. Ele lembrou da amizade nos tempos em que era feliz e que agora via a sua felicidade acabada, encontrando-se em desgraça. O rei compadeceu-se da sua argumentação e ordenou que o pusessem em liberdade, dizendo que mais culpado do que ele era aquele que o havia abandonado, ou seja, aquele que havia abandonado o amigo na hora em que ele mais precisava dele. A lenda nos dá a nota do quanto dói a ingratidão de um amigo. Naturalmente, quanto mais estimamos e confiamos em alguém, mais nos atormentamos em razão da sua traição, da sua ingratidão. É importante, portanto, que examinemos nossas próprias ações, observando se nós não somos também ingratos.
em especial ingratos com aqueles que estenderam para nós a preciosidade da sua amizade por longos e longos anos. Não sejam as notas distantes de algumas rusgas, brigas, que nos permitam agredir de forma cruel os que ontem nos sustentavam nas lutas. Nós observamos, nos últimos anos, aqui em nosso país, o Brasil, em razão de desavenças políticas, amigos e mesmo irmãos se distanciarem em razão de brigas políticas lamentáveis e que permanecem ainda até agora. O que é lamentável também. A outra historinha é que há pouco tempo nos foi falado de uma aluna que, depois de ter recebido do seu professor todo o apoio em forma de ensino, de livros, oportunidades de estágio, decidiu estabelecer contra o professor uma questão judicial. Esquecida dos tantos benefícios das longas horas de dedicação do antigo professor, depois de um desentendimento em que se sentiu lesada, resolveu requerer vultosa quantia como pagamento pelas horas de trabalho ao lado dele. Apenas um trabalho profissional. Havia ela esquecida o aprendizado de quanto lhe devia por sua própria formação profissional e mais ainda, de quantas portas haviam sido abertas pelo professor graças à fama que ele tinha e à experiência. Isso tudo foi esquecido por causa de alguma palavra dita de forma diferente ou errada. Ingratidão, sentimento que somente floresce nos corações doentes, enfermiços, doentios. A ingratidão é uma doença do caráter que requer o remédio da compaixão. Aquele que se sentir ou que sentir a ingratidão do outro deve exercer a compaixão. Lembremos de Jesus, pregado na cruz, nos seus instantes finais naquele corpo físico, porque ele é um espírito imortal, está conosco, mas nos instantes finais daquele corpo físico, pede ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso é compaixão. Se alguém te retribui com a ingratidão o bem que você doou, não se entristeça. Se esforce para não se entristecer, porque é melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. E se o teu problema for de ingratidão dos filhos, guarda piedade, guarda compaixão para com eles e deles ainda mais amor. Porque a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos que se pode permitir ao espírito em sua marcha evolutiva. Reflitamos sobre a ingratidão, o quanto ela nos dói no coração. Mas melhor receber a ingratidão do que ser o ingrato. Isso é muito importante que a gente reconheça. Porque aquele que é ingrato, ele, dia mais, dia menos, vai reconhecer o erro que cometeu. Isso é certo. Porque certo é que todos nós um dia seremos bons espíritos. Teremos longas reencarnações pela frente ainda, até que nós adquiramos esse equilíbrio, para não sermos mais
criaturas ingratas. Então aproveitemos esses momentos e agradeçamos a Deus pela vida, pela reencarnação, pelas oportunidades. Agradecemos a Jesus, nosso guia, nosso modelo, governador espiritual do planeta Terra, pelas lições que ele nos trouxe e até hoje usamos, pelo amparo que ele nos dá, nos fornece. Agradecemos aos espíritos, amigos nossos, dos nossos lares. Agradecemos ao nosso amigo em particular, que chamamos de anjo da guarda, pelo bem que ele nos faz, nos intuindo para que nós tomemos sempre o caminho que seja o caminho correto. Pensemos nisso, reflitamos sobre a ingratidão e não sejamos jamais ingratos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Se puder, compartilhe o vídeo, porque é um vídeo otimista, de esperança. Se puder, se inscreva também em meu canal. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz.